Lua nova de Aquário, que coisa maravilhosa! Nós saímos daquele jargão, deixa a vida me levar, do mês anterior, que foi o mês de Capricórnio, e nós entramos agora em Aquário. E isso é maravilhoso, porque a energia de Aquário é uma energia de inovação, é uma energia de descoberta, é uma energia de superação. Aquário injeta no universo, neste momento, toda esta energia de descoberta, de novos projetos, de você fazer acontecer, de você assumir o controle da sua vida, de você planejar e de você executar isso. Aquário é esta energia e para aquelas pessoas que têm essa sensibilidade mais aguçada, você consegue sentir a mudança da energia no momento em que mudou a lua. Mas se você ainda não tem essa percepção aguçada em você, eu tenho uma ótima notícia para você. São os nomes de Deus, 72 nomes de Deus, são os 42 nomes do Anabecoer. Quando você visualiza esses nomes diariamente, quando você faz a mentalização deles, quando você entende o que é que está por detrás desses símbolos que são as letras hebraicas, qual é a consciência divina que está ali, entendendo que isso são drivers mentais, e você expõe a sua mente continuamente, baixando, fazendo download desses drivers mentais através dos scanners ópticos da sua alma, que são os olhos. Por isso que está escrito que os olhos são a janela da alma. Então, quando você escaneia os nomes de Deus com a câmara correta, você está assimilando essas consciências divinas. E à medida que você assimila as consciências divinas, você começa a liberar novamente em você as tuas sensações, os teus sentidos extrasensoriais. Você sai da casinha dos cinco sentidos, você sai do seu cérebro esquerdo para utilizar o seu cérebro direito, a intuição, e é onde você está conectado com o divino. Ou seja, os teus sensores estão aí dentro, mas eles estão apenas adormecidos. O que faz você religá-los ou reconectar a tua mente consciente com eles é exatamente quando você escaneia os nomes de Deus. É isso que vai te dar a capacidade de você perceber que tudo é energia, que tudo é vibração e que quando você consegue identificar quais são as vibrações, você consegue escolher a vibração que você vai vibrar, você consegue determinar através de pensamentos e sentimentos, com o auxílio de nomes de Deus específicos, para criar sentimentos, em outras palavras, criar vibrações adequadas com aquilo que você deseja na sua vida. E tudo isso está incluído nesta energia de Aquário. A energia de Aquário é esta energia da inovação, da transformação, de você assumir o controle, de você planejar, executar e fazer acontecer. Então, aproveite a energia deste mês de Aquário, porque ela é sensacional. É uma das melhores energias que nós temos no ano, e é esta semente que você quer plantar no dia de hoje, porque hoje é a lua nova de Aquário. Lembrando que nós temos neste mês, para a constelação de Aquário, nós temos a letra Tzadik. E a letra Tzadik, ela é a letra que inicia uma expressão hebraica que é Tselem, que significa a imagem. É quando está dito lá no Gênesis que nós somos formados à imagem e semelhança do Criador. Esta capacidade da nossa consciência observar, e é a observação que determina como a matéria se comporta. Lembra da física quântica? Lembra do experimento de Higgs? Que é o observador que determina se o elétron se comporta como partícula ou como onda. É assim que funciona no mundo subatômico, que são as bases da construção da nossa realidade. Que o vazio não é vazio. O vazio ele é preenchido pela Shekinah, ele é preenchido pela energia divina, pela consciência divina. E quando você se pluga
com a consciência divina, através dos nomes de Deus específicos que o Criador providenciou para que nós pudéssemos nos conectar com Ele, você passa a ser um agente da criação da sua realidade através da sua observação. Por que que hoje você não consegue materializar as coisas de maneira efetiva na sua vida? Porque você precisa alinhar os mundos, a tua consciência tem que dominar sobre os teus pensamentos, que vão dominar sobre as suas emoções e que vão dominar sobre as suas ações. Então, quando você alinha isso, você está alinhando o nome de Deus, o Yud He Vav He, que representa exatamente os 4 mundos que nós habitamos. O mundo da emanação, onde os pensamentos brotam, onde a consciência surge. O mundo da criação, que é o nosso mundo intelectual, o mundo dos nossos pensamentos, da nossa imaginação. O mundo da formação, que é o nosso mundo emocional, que é a emoção que dá forma a tudo que acontece no mundo físico. E depois nós temos o mundo da ação, que é o mundo físico. E isso é o tetagrama. São as 4 letras do tetagrama, o Yud, He, Vav, He. Então, quando nós fazemos o Shema, para unir o nome de Deus, e nós recitamos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, toda a kavaná que nós temos por detrás disso é alinhamento dos 4 mundos, alinhamento daquilo que você pensa, com aquilo que você sente, com aquilo que você faz, e principalmente lá no topo a tua consciência, que é a intenção que você coloca sobre as coisas. Então, quando você consegue alinhar todos os mundos, que é exatamente você unir o tetagrama, unir o nome de Deus. Por isso que nós falamos, ouve Israel, Adonai é o vosso Deus, Adonai é um. É a unidade dos mundos, a forma como nós fomos criados. Por isso que nós somos Tselem, imagem e semelhança do Criador. Então, quando nós unimos o nome do Criador, nós estamos unindo os 4 mundos que nós habitamos, as 4 características dentro de nós. E quando há unidade, existe a manifestação no mundo físico, a materialização daquilo que está sendo emanado vibratoriamente falando. Você precisa alinhar as vibrações daquilo que você pensa, com as vibrações daquilo que você sente, com as vibrações daquilo que você faz. Lembrando que as palavras têm um poder enorme em tudo isso. Por isso, você não deve se auto-amaldiçoar e você não deve falar mal das outras pessoas, porque as palavras têm poder, elas são sementes energéticas das quais, quando você consegue fazer todo o alinhamento correto, as suas palavras ganham um poder enorme. E este mês de Aquário, ele traz todo esse poder disponível para você. Esse é um mês de semeadura. Semeadura no sentido de você decidir o que você quer da sua vida. Qual é o teu propósito? Qual é a tua missão? Para onde você quer ir? Você precisa ter tudo isso muito claro na sua vida. E a constelação de Aquário, ela te ajuda a fazer tudo isso. Ela abre a sua mente, ela expande as suas ideias, ela expande a sua visão de coisas que você não compreendia e de coisas que você não conseguia enxergar anteriormente. Por isso que esta energia de Aquário, ela é tão poderosa e ela está ligada à letra Tsad, que é a letra que nós vamos meditar hoje. E a outra letra do mês relacionada é a letra Bet. Ela continua lá da mesma forma do mês passado. E nós sabemos que a letra Bet está ligada ao planeta Saturno. E Saturno, você já sabe, Saturno é Biná na árvore da vida. É o almoxarifado das bênçãos divinas. Biná também é o Shabat. É no Shabat que se conecta com a energia de Saturno. Por isso que está escrito para guardar e se lembrar do Shabat, porque é no Shabat que você consegue se conectar com Saturno. É apenas no Shabat que a energia de Saturno está regendo e você consegue estabelecer a conexão a partir do planeta Terra, alinhando as 2 sefirotes de Malhut juntamente com a sefirá de Biná, com o nome específico de Deus, que é o Yud Shin He Dalet Vav Yud He, que é o nome que nós meditamos no Shabbat, mas você já sabe disso, porque você acompanha o Kabbalah Eret, não é mesmo? Esse é o nome que faz a conexão no Shabbat para nós conectarmos com as bênçãos divinas. E Biná é de extrema importância, então nós unimos as 2 coisas mais poderosas que nós temos de maneira energética de criação. Nós temos a energia de Aquário, que é essa energia de inovação, de renovação, de você fazer acontecer, de você assumir o controle, pensar fora da caixa, e você une tudo isso com o acesso à letra Bet, que é a letra que iniciou a Torá, que é a letra de Bereshit, que não deve ser lido Bereshit, mas Barashit, criou 6. Está falando diretamente do mundo físico. Norte, sul, leste, oeste, acima e abaixo. E quando você se conecta com a letra B, que criou Saturno, que é a consciência que está por detrás do planeta Saturno,
você se conecta com todo o poder da criação, com o almoxarifado de onde procedem todas as bênçãos divinas. Então nós temos a combinação perfeita neste mês de Aquário, que nós temos Aquário comandando a expansão, comandando a retirada da cegueira, comandando a expansão da sua visão, comandando a inovação e a sua renovação mental, trocando os paradigmas, trocando as crenças limitantes, e você tem ao mesmo tempo o acesso ao almoxarifado das bênçãos de vida. Então é a combinação perfeita. Por isso que as duas letras do mês são Tzadik e Bit. Agora, nós precisamos sempre atentar que este mundo ele é dual. Nós temos duplicidade nas coisas. E o que é que isso significa? Significa que nós temos as polaridades das vibrações ou as polaridades das energias. No ponto positivo tem tudo isso que eu falei para vocês, mas para o ponto negativo é justamente o oposto. Porque Aquário também tem o poder de cegar a visão. Aquário também tem o poder de fazer a pessoa escurecer completamente o seu entendimento, dependendo se ela está conectando com as energias positivas ou com as energias negativas de Aquário. Lembrando que toda energia tem o seu polo positivo e o seu polo negativo. Então precisamos tomar cuidado, porque dependendo se você for uma pessoa reativa, se você não está atentando a estas coisas, se você não tem sensibilidade das energias, se você não faz nem ideia de qual energia está te influenciando neste momento, você está cego para estas coisas e a tua reatividade vai fazer você se conectar com a parte negativa de Aquário, que é extremamente prejudicial para a sua vida. E da mesma forma sobre a letra B, sobre o planeta Saturno, a alma de Saturno, que é representada pela letra B, é extremamente positiva, é aquilo que a Kabbalah chama de anjos, quando você se conecta com a alma do planeta, mas o corpo físico do planeta, que nós podemos chamar de demônios, ou a energia negativa do planeta, a energia da matéria, ela é extremamente negativa. E se o seu ego está reinando na sua vida e a sua consciência foi colocada no banco de reservas, você está se conectando com aquele pote, ou seja, com a casca, com o corpo físico, com as energias vibratórias do corpo físico de Saturno, e isso também é extremamente negativo na sua vida, porque isso fecha todas as portas, fecha todas as bênçãos, e tudo que está fluindo de bom na sua vida começa a ser amarrado, começa a ser eliminado. Então você não quer se conectar com essas energias. É por isso que nós fazemos a meditação nas duas letras do mês, exatamente a letra Tzadik, para que nós nos conectemos apenas com a parte boa de Aquário, e com a letra Bit, para que nós possamos nos conectar somente com a parte boa ou com a polaridade positiva de Saturno. É assim que funcionam essas coisas, é para isso que nós meditamos nas letras do mês. E nós meditamos também na permutação do tetagrama do mês, e é esta permutação que você está vendo aí na tela, e é este nome que faz com que neste mês, através da meditação deste nome, a gente consiga fazer com que as energias de Aquário e as energias de Saturno sejam influenciadas pela coluna direita da árvore da vida, que é misericórdia. Assim você não quer se conectar com Gevurah, que é o rigor destas energias. E quando você faz a meditação nesta permutação do tetagrama, a Gevurah, ela se transforma para um polo positivo, no sentido de força e não mais rigor. Força para você fazer as mudanças que estão à sua frente, para você alcançar a transformação que te é proposta pela força de Aquário, transformação da sua mente, transformação dos teus paradigmas, aquela decisão que você está tabelando. Eu sei que eu tenho que meditar os nomes, eu sei que eu tenho que estudar mais Kabbalah, mas você vai levando com a barriga, como foi a energia do mês passado. Deixa a vida me levar, não é assim? Então agora está na hora de você tomar uma decisão, porque você tem toda a autorização e o auxílio do cosmos, o auxílio do universo, o auxílio de Elohim, o auxílio de Todo-Poderoso, quando você utiliza o nome dele, Yud-Heh-Vav-Heh, com esta permutação, toda a Gevurah vai deixar de ser rigor na sua vida para se transformar em força para você fazer a transformação que você tem que fazer dentro de você. E além de tudo isso, vai te proporcionar que você se conecte com o polo positivo de Aquário e com o polo positivo de Saturno, que você já entendeu o que significa. E da mesma forma, hoje também nós fazemos duas bênçãos, recitando audivelmente a permutação do tetagrama. E são nesses primeiros 2 dias de lua nova que nós podemos fazer isso. Recitar audivelmente o nome de Deus, ou seja, o tetagrama, na permutação para o mês de Aquário. Porque você se lembra que pouca em hebraico significa P, B. E nós também temos a palavra Pelé, ou seja, milagre. E nós temos também a palavra abracadabra, que em hebraico é bará, kidebará,
que significa literalmente, assim como falo, eu crio, que é o poder do Altíssimo. E lembrando que nós somos Tselen, que é a letra Tzadik, que está ligada à constelação de Aquário, que significa imagem de Deus. Então, da mesma forma, quando você consegue alinhar consciência com pensamentos, com emoções, com ações e palavras, você fecha esse circuito de 5 elementos. Da mesma forma que nós temos 5 sentidos, nós temos esse circuito de 5 elementos. Quando você fecha esse circuito em unidade, que é o Shema Israel, você é capaz de manifestar e de materializar as coisas na sua vida. É assim que você começa a criar a sua realidade. Primeiro, pela sua observação correta na sua consciência, colocando a intenção correta sobre as coisas. Depois, dando vazão e expandindo apenas pensamentos que estão alinhados com essa intenção e deixando brotar em você somente sentimentos que também estão alinhados com essa intenção. E as palavras que vão sair da sua boca também vão estar alinhadas com essa intenção. Você não vai falar nada contrário a isso, muito pelo contrário, você vai falar só coisas positivas em relação a isso. E as tuas ações vão estar também alinhadas, você não vai se auto-sabotar. Você vai fazer o que tem que ser feito e vai deixar de fazer aquilo que te auto-sabota. É assim que as coisas funcionam. E é isso que significa ser imagem e semelhança do Criador. É você alinhar o nome de Deus, é você entender que você é o tetagrama. É a forma como você funciona, é a forma como a sua consciência, ela emana pensamentos. Lembrando que esses pensamentos são duais, são tanto positivos quanto negativos. E depois você expande esses pensamentos no teu intelecto. Isso dispara o gatilho emocional que vai gerar uma emoção, um desejo de fazer ou não fazer alguma coisa. E esse desejo pode ser positivo ou negativo. Ou os desejos ligados ao amor, que são positivos, ou os desejos ligados ao medo, que são extremamente negativos. E é tudo isso que vai vibrar dentro de você emocionalmente, que vai determinar a sua conduta, que vai determinar os teus hábitos, que vai determinar o que você faz e o que você fala na sua vida. Por isso é tão importante o alinhamento, ou seja, o Shema Israel na nossa vida. Nós recitamos o Shema Israel todos os dias, para que a gente tenha sempre isso na nossa consciência, para que eu não perca de vista, para que eu não perca o foco da importância de eu ter que alinhar o tempo todo aquilo que eu estou com intenção, juntamente com o que eu penso, juntamente com o que eu sinto, com o que eu falo e com o que eu faço. São esses 5 elementos que devem estar completamente alinhados. Nós temos os 4 elementos, dos 4 letras do pentagrama, e nós temos a nossa fala, que é exatamente abracadabra, barak de bará. Assim como falo, crio. Mas só funciona se você tiver os 4 mundos anteriores completamente alinhados. Qual o problema das pessoas? Elas não conseguem manifestar as coisas, porque hoje elas querem uma coisa, amanhã elas querem outras coisas. Aí hoje ela está sentindo que ela pode, amanhã ela sente que ela não pode, depois ela sente medo que ela não vai conseguir. Depois ela solta com a boca dela que ela não pode, que ela não tem capacidade, que aquilo não vai acontecer na vida dela. E aí ela não age, ela omite as ações que ela tinha de fazer para fazer aquilo acontecer. Resultado, as pessoas não conseguem materializar aquilo que elas desejam nas suas vidas. Fica só no âmbito das ideias, dos pensamentos. É aquela pessoa que vive no mundo da lua. E eu tenho certeza que você está se identificando com isso. Você está se identificando que você pensa uma coisa, sente outra, depois você fala outra e você não tem constância. Você muda de ideia muito rapidamente. As tuas emoções são como um mar agitado. Ora ela está calma, ora ela está super agitada, ora você está nervoso, ora você está estressado e você não consegue manter uma postura de alinhamento. Então, tudo isso que nós fazemos no dia de hoje, que é exatamente a meditação na permutação do tetagrama, a meditação nas 2 letras do mês, é para nós assumirmos o controle destas energias. E hoje, como é a lua nova, ela é a semente do mês. Então, quando nós fazemos isso na lua nova, nós estamos semeando esta energia, esta vibração, esta consciência divina dentro de nós, dentro do nosso subconsciente, dentro do nosso intelecto, dentro do nosso coração, que é a sede das nossas emoções, para que essa semente brote, ela esteja sempre ali e tudo isso esteja sempre vívido na nossa cabeça, para que você possa vigiar. E é vigiar o quê? Vigiar o que você pensa, vigiar o que você sente, vigiar o que você fala, vigiar o que você faz. Isso é viver no aqui e no agora. É você entender que as tuas palavras têm poder, é você entender que cada pensamento é uma semente, é você entender que cada sentimento é um potencial de materialização.
E é entender que cada palavra que você solta, você está trazendo esta vibração para o mundo físico. E as ações que você faz são exatamente elas que aceleram o processo de manifestação daquilo que você está desejando, seja para o bem, seja para o mal. Então você entende agora por que você precisa urgentemente fazer o Shema Israel. Quando a gente fazer o Shema Israel, é ter esta consciência diariamente do alinhamento dos quatro mundos que você faz parte, mais a palavra. É você alinhar, vigiar o que você está desejando, o que você está pensando, o que você está sentindo e o que você está falando e o que você está fazendo para que aquilo que você deseja se manifeste. Este é o segredo da criação da realidade. Este é o segredo da prosperidade dos judeus. E nós fazemos no dia de hoje a recitação de duas bênçãos, onde nós falamos audivelmente a permutação do tetagrama, justamente para liberarmos a semente no mundo físico da forma como nós estamos determinando que toda essa energia de Aquário, toda essa energia de Saturno, como toda esta influência vai descer pela árvore da vida, ou seja, como ela vai transitar na nossa consciência, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, na nossa fala e nas nossas ações. É isso que significa tudo isso, pessoal. Por isso que é tão importante você fazer a lua nova e as meditações da lua nova. E não só isso, durante o mês você vai continuar fazendo todos os dias a meditação na permutação no tetagrama e a meditação nas duas letras do mês, que você vai renovar isso diariamente durante todo o mês, para você garantir que você não vai se conectar com o polo negativo destas energias. E assim a tua vibração ela vai ser sempre positiva e aquilo que você emana para o universo é aquilo que volta para você em eventos e coisas na sua vida. Tá certo isso, pessoal? E ao final, o que a gente faz? A gente também ouve o shofar. Lembrando que o shofar é uma ferramenta poderosíssima. O shofar é uma ferramenta que vai amplificar a nossa intenção, vai amplificar os nossos pensamentos, vai amplificar o nosso desejo e o comando que nós estamos dando através das meditações que nós estamos fazendo. Vai tirar este pacote energético da vibração do cérebro e vai amplificar isso a um pacote energético da vibração do cérebro de Adán Kadmon, da mente de Adán Kadmon, que é o cosmos, que são os planetas, que são as estrelas. Então existe aí uma amplificação da energia. Esta é a finalidade do shofar. É para isso que nós ouvimos o shofar. É este efeito que ele causa em nós, exatamente. Pegar este pacote da meditação que nós fizemos, toda a intenção, toda a força da intenção que nós colocamos ali dentro, todo o desejo que nós colocamos ali dentro, todo o direcionamento da nossa observação, da nossa consciência, com as letras hebraicas, com a permutação do nome de Deus, para que este comando suba ao cosmos e faça com que as energias de Aquário e as energias de Saturno, que são regentes para influenciar este mês, cheguem até nós somente através da polaridade positiva. Para isso que nós fazemos isso. Lembrando que na árvore da vida, os planetas, o Sol e a Lua, eles são a árvore da vida cósmica, no macrocosmos. Eles representam cada uma das sefirot na árvore da vida. Eles são redutores desta energia, que vai reduzindo a sua frequência até chegar na Lua, que é Yesod, que é a última sefirá antes da Terra, antes de Malhut, e a partir da Lua, a frequência que esta energia vem para a Terra é uma frequência que o teu cérebro possa captar. Então, da mesma forma que nós temos a descida, os planetas, o Sol e a Lua funcionam como redutores da energia. No oposto, para nós nos comunicarmos e darmos ordem ao cosmos, nós temos que ter o shofar como um instrumento de maximização, ou seja, de amplificação desta frequência energética para a frequência dos planetas e das estrelas. Mas você já sabe disso, não é mesmo? E o shofar você também pode ouvir todos os dias, depois que você fazer a meditação, a permutação do tetagrama e nas duas letras do mês. Então vamos lá, é isso que nós vamos fazer hoje. Lembrando que hoje é a semente do mês. Tudo que você pensar, tudo que você sentir, tudo que você desejar, ou seja, toda a vibração que você se colocar, esta é a semente do mês. É isso que vai te influenciar o resto do mês. Por isso que no dia de hoje você não deve se estressar, você não deve brigar, você não deve se exaltar, você não deve se conectar em maneira alguma com qualquer tipo de energia negativa, porque você não quer semear isso para os teus próximos 30 dias, ou próximos 28 dias do ciclo lunar, para ser mais exato. Você não quer isso para a sua vida.
E da mesma forma, tudo aquilo que você deseja receber neste momento, nesse mês de aquário, se você quer carinho, se você quer respeito, se você quer amor, se você quer reconhecimento, é isso que você tem que semear. Você tem que dar carinho para as pessoas, você tem que reconhecer as pessoas. Aquilo que você quer receber, você primeiramente precisa dar. É assim que funciona o universo, é dando que se recebe. Primeiro você esvazia o seu recipiente para que o Criador possa enchê-lo novamente. Nunca perca o foco sobre isso. E da mesma forma como hoje é a semente do mês, você já sabe, né? É o momento mais propício do mês para você semear dinheiro, para você fazer de tzedakah. Então não se esqueça disso, porque tem muita gente que negligencia isso, faz ouvido de mercador, vem, faz todas as meditações, mas negligencia a semeadura na área financeira. Aí passa o mês em aperto, o dinheiro não vem porque ela não semeou e ela fala que não funciona, ou ela critica, ou ela abandona o conhecimento da sabedoria divina. Infelizmente, muitas pessoas vêm por este caminho porque elas negligenciam a sabedoria divina, querem fazer do seu jeito. Elas elegem como você vai na prateleira do mercado. Aí isso eu quero, isso eu quero, isso eu quero. Aí essa parte aqui eu não quero. Só que com a sabedoria divina não tem como você fazer esta eleição. O pacote é completo. Ou você executa tudo, ou o circuito não funciona. É como um circuito elétrico. Se você deixar uma ponta solta, a energia não flui, não há fluxo correto e a bênção não se manifesta. Então você precisa fechar todas as pontas. E a Tzedakah é uma ponta importantíssima. Primeiro, porque ela vai te dar mérito para você receber auxílio da luz, para te auxiliar em tudo na sua vida. E quando eu digo auxiliar, é auxiliar no domínio interior do seu ego, no domínio sobre os teus pensamentos, no domínio sobre as tuas emoções, no domínio e na restrição das tuas ações, que quando você domina o teu mundo interior, game over, meu amigo. Você vai semear exatamente o que você deseja e você sai do piloto automático. As pessoas estão colhendo exatamente o que elas semeiam. A mente das pessoas, infelizmente, é como um cavalo selvagem. A imaginação, as emoções, elas num turbilhão de ideias, sem rédeas, e a pessoa está semeando tudo aquilo que ela está emitindo, porque tudo é vibração. E a vibração sobe e a vibração desce de volta para você. Então a Tzedakah te concede método para que você receba auxílio da luz, para receber o auxílio para você conseguir dominar todas essas coisas no teu mundo interior. E no outro lado da moeda da Tzedakah é que você está semeando dinheiro, a energia de dinheiro que você semeia é a energia que vai voltar para você. É uma semente que você está fazendo. Então não negligencie a Tzedakah, mas você já sabe disso, né? Que eu tenho falado isso repetidamente para vocês aqui. Então vamos lá, vamos fazer a meditação agora na permutação do pentagrama. Muito bem, vocês estão vendo aí na tela, dentro do Magen Davi, a permutação do pentagrama e a pronúncia é essa que vocês estão vendo aí abaixo. No momento da bênção, nós vamos pronunciá-lo. Mas agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a meditação, nós vamos utilizar o Magen Davi como um instrumento de conexão com as vibrações, com as energias divinas. Lembrando que o Maguei Davi tem tudo a ver com a Merkavá, para quem não sabe, são quase a mesma coisa. E nós utilizamos o Maguei Davi para a conexão com as energias divinas, onde nós projetamos a nossa consciência dentro de um Maguei Davi, sempre da cor dourada, que é proteção. Justamente para quê? Você está abrindo o bunker do seu corpo, onde a sua alma, a sua consciência está hospedada. E quando ela sai do bunker, ela fica sujeita a todo tipo de influência, a todo tipo de energia negativa, lembrando que a sua alma é luz. E para fazer um comparativo aqui, é como se as energias negativas fossem aquele bando de insetos que ficam voando ao redor da luz. Então, quando você faz a meditação, você precisa se proteger para que estes insetos não se conectem contigo e te influenciem na sua consciência, ou seja, que você não se conecte com essas energias negativas. Então, quando você se coloca dentro de um Magen Davi da cor dourada, você está protegido da conexão com as energias negativas, tá claro? É isso que significa Merkavá, o carro de Deus, ou seja, o transporte para você transportar as energias, as vibrações, as consciências divinas, para você fazer o download delas para o mundo físico, para a manifestação aqui no mundo físico. É isso que significa isso, ok, pessoal? Então vamos lá, vamos fazer a meditação. Vocês estão vendo aí, e nós vamos agora meditar neste nome de Deus. Vamos respirar 3 vezes profundamente para eliminar toda a atuação do nosso ego.
Nos projetamos dentro de um Magen Davi da cor dourada, que é proteção. Somos como uma coluna de luz branca dentro deste Magen Davi. Projetamos à nossa frente agora um outro Magen Davi, também da cor dourada, e vamos chamar as letras da permutação do pentagrama. Chamamos a letra Re e acendemos. E a letra Re tem uma vogal abaixo, como se fosse a letra T, semelhante à letra T, esta vogal. Ela é a vogal A. E agora que temos a letra Re acesa, chamamos a letra Yud e também acendemos. E a letra Yud vai ter abaixo de si a vogal E. São dois pontinhos na vertical. Chamamos agora a letra Vav e também acendemos. Ela também tem a vogal E, são dois pontinhos na vertical. E chamamos a última letra, a letra Re, e também a acendemos. E ela tem três pontinhos como escada, subindo da direita para a esquerda. Então nós temos aí a permutação do pentagrama para o mês de Shevat, para a constelação de Aquário. Lembrando que a Kavaná que nós colocamos, quando nós acendemos as letras, acender as letras significa que você tem plena consciência do que este nome significa, qual é o algoritmo de pensamento divino por detrás desta combinação de letras, quais são as consciências divinas que nós desejamos fazer o download para a nossa própria consciência. E nós sabemos que este nome, ele faz exatamente com que as energias de Aquário, as energias de Saturno, elas desçam pela coluna da direita na árvore da vida. O que é que significa isso? Significa que Gevurah é transformada em força e significa que a misericórdia, ou seja, nós vamos nos conectar ou seremos influenciados tão somente pelas polaridades positivas da constelação de Aquário e pela polaridade positiva do planeta Saturno. É isso que significa descer pela coluna da direita da árvore da vida. Então é esta Kavaná, esta consciência que nós colocamos quando nós meditamos este nome. Agora que nós temos o nome aceso, nós unimos todas as chamas numa só chama central. Essa luz sai pelo pico do Magen Davi, onde este nome de Deus está hospedado. Essa luz é atraída para o pico do Magen Davi, onde nós estamos hospedados. Essa luz desce e penetra o nosso crânio e ilumina o nosso cérebro, aonde nós aportamos a esta luz a energia elétrica, porque a energia do nosso cérebro é bioeletricidade. Então agora essa luz se funde com esta bioeletricidade do nosso cérebro. Essa luz desce ao nosso coração agora, e nós aportamos a esta luz a energia magnética, porque a energia do nosso coração é o magnetismo. Então nós mesclamos a esta luz agora a força magnética. Essa luz desce agora ao nosso fígado, ilumina o nosso fígado, e nós aportamos a esta luz agora a energia gravitacional, porque a energia do nosso fígado é de gravidade, é de manifestação, é de retenção da matéria. Agora essa luz sobe novamente ao coração, ilumina o coração. Sobe ao cérebro, ilumina o cérebro, desce ao coração, cérebro, 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 coração. Cérebro, expulsamos essa luz pelo nosso crânio e se forma esta enorme nuvem de luz sobre a nossa cabeça. E essa luz vai caindo sobre nós em copos de luz, em fagulhas de luz, em centelhas de luz, que vão imantando toda a nossa aura com essa luz branca, brilhante, resplandecente. E essa luz ela vai agora fechando todas as brechas, vai eliminando todas as fissuras do nosso campo energético, do nosso campo eletromagnético, e elevando a nossa vibração energética do nosso campo eletromagnético, a vibração deste nome de Deus, desta permutação do tetagrama, no qual nós temos a plena consciência que as energias e as influências de Aquário e de Saturno serão conectados conosco apenas na polaridade positiva. É isso que significa tudo isso. É esta certeza absoluta que nós colocamos, é este desejo de receber esse empowerment, de receber este poder de rejeitar a polaridade negativa e de se conectar somente com a polaridade positiva das influências astrais.
E assim nós hospedamos em nós essas consciências divinas e nos tornamos um com a consciência divina, que é o segredo do Shema, que é o alinhamento do que você está sentindo, do que você está pensando, do que você está desejando. É exatamente o que nós estamos fazendo agora. Nós desejamos, colocamos essa forte emoção, esse desejo de receber este poder, este controle, juntamente com a forte intenção que este poder seja direcionado para nos fazer conectar tão somente com a polaridade positiva das energias e recebendo a compreensão que se eu quero eficácia plena em tudo isso, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Eu não posso negligenciar a tzedakah, e eu tenho que meditar nesses nomes todos os dias. E o fato de eu estar fazendo a meditação no Magen Davi aqui e agora me possibilita que durante todos os dias desse mês eu possa tão somente escanear os nomes, as letras desta permutação do pentagrama e as letras do mês. E toda vez que eu fizer isso, a minha consciência ela vai se remeter a este momento presente desta meditação, porque no mundo astral, no mundo espiritual, não há limitação de tempo. Então eu não preciso ficar fazendo a meditação cabalista no Magen Davi todos os dias. Eu posso simplesmente escanear os nomes com os meus olhos e as duas letras com os meus olhos. Que eu vou me conectar automaticamente com essas redes neurais que estão sendo criadas no dia de hoje através desta meditação cabalista. O efeito será o mesmo, para que eu todos os dias esteja conectado tão somente com as energias positivas ou o polo positivo de Aquário e de Saturno. Agora nós podemos então respirar 3 vezes profundamente. E podemos abrir os olhos. E o que é que você diz agora? Vadai! 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 Assim seja, assim é. Você sela semeando a palavra Vadai com toda a força do teu coração, como se você estivesse celebrando um gol do Brasil na final da Copa do Mundo. É isso que você tem que colocar de desejo, de frequência, de intenção, quando você faz estas coisas. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos meditar nas duas letras do mês, que é exatamente a letra Tzadik e a letra Bet. A letra Tzadik para a constelação de Aquário e a letra Bet para o planeta Saturno. Nós vamos meditar agora justamente para que a gente assuma esta consciência em nós, porque essas duas letras elas são as consciências divinas que criaram Aquário e são as consciências divinas que criaram Saturno. Em outras palavras, é a alma de Aquário e a alma de Saturno, é a consciência divina por detrás delas, porque elas nada mais são do que uma manifestação do Todo-Poderoso. As constelações, os planetas, as estrelas, eles são canais de manifestação da luz divina, da manifestação do Todo-Poderoso. Então, como você já tem esta consciência, você já está apto a fazer a meditação e assumir, fazer o download dessas consciências para você, para que você agora assuma o controle sobre Aquário e você assuma o controle sobre o planeta Saturno. Significa que assumir o controle é você determinar que você vai se plugar, você vai se conectar, você vai ser influenciado tão somente pelo polo positivo destas energias, deixando de lado ou ficando incólume ou ficando imune às energias do polo negativo. Tá claro? Então vamos lá, vamos fazer a meditação nas duas letras do mês. Nós nos sentamos com a coluna ereta, com os dois pés paralelos no chão, com as palmas das mãos para cima sobre os joelhos, sobre as coxas. Nós vamos respirar 3 vezes profundamente para eliminar toda a atuação do nosso ego. Nos projetamos como uma coluna branca dentro de um Magen Davi à nossa frente. Estamos protegidos dentro deste Magen Davi. Somos como uma coluna branca ali dentro. Projetamos agora um outro Magen Davi à nossa frente e vamos chamar as duas letras do mês. Chamamos a letra Tzadik e ascendemos. Chamamos a letra Bet e ascendemos.
Temos as duas letras acesas, significando que nós sabemos, temos plena consciência, e na Kabbalah saber é conectar. Toda vez que você sabe de alguma coisa, você se conecta, se você coloca a intenção de se conectar. Então, é isso que nós fazemos agora. A letra Tzadik, ela simboliza exatamente a consciência divina que criou a constelação de Aquário. Lembrando que a letra Tzadik também é a letra que inicia a palavra Tselem, que é a imagem de Deus. E que Deus criou tudo que ele fez com a sua palavra, ou seja, com a vibração das 22 letras hebraicas, que é o que significa abracadabra, bará et bará. Assim como falo, crio. Então, se nós queremos ser imagem e semelhança de Deus, nós temos que utilizar exatamente o mecanismo pelo qual Deus criou todas as coisas, que são as 22 letras hebraicas, que são recipientes de consciência divina. Lembrando que a letra Tzadik, ela é o recipiente da consciência divina que criou a constelação de Aquário, onde o polo positivo é tudo isso que nós conversamos no começo hoje, que é essa questão da inovação, de você romper com os paradigmas, de você romper com as crenças limitantes, de você assumir o controle da sua vida. Todas essas energias, toda essa consciência, ela está na constelação de Aquário. E quando nós estamos debaixo da influência dessa constelação, essas energias vêm nos influenciar aqui no planeta Terra. E é por isso que a cada um dos 12 meses do ano nós temos configurações diferentes no mundo astral, porque são consciências divinas diferentes que vão trazer um determinado efeito na nossa vida para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E agora nós chamamos a letra B e acendemos a letra e a letra B foi a consciência divina que criou e que está por detrás do planeta Saturno, que é Biná na árvore da vida, que é o almoxarifado das bênçãos divinas. Então, eu não quero que esse almoxarifado se mantenha fechado. Eu quero que haja um fluxo com a alma de Biná na minha vida, com a alma de Saturno na minha vida, e a conexão que faz o aporte de tudo isso, que faz a conexão, que é o elo que liga tudo isso, é exatamente a letra B. Por isso que nós meditamos na letra B. Então, agora que nós temos toda esta consciência, nós colocamos esse forte desejo de assumir o controle sobre as energias de Aquário, as energias de Saturno, no sentido de nos conectarmos tão somente com o polo positivo destas energias. Agora nós unimos as duas chamas em uma só chama central. Essa luz sai pelo pico do Maguen Davi, onde as letras estão hospedadas. Essa luz é atraída para o pico do Maguen Davi, onde nós estamos hospedados. Essa luz desce, penetra o nosso crânio, ilumina o nosso cérebro, recebe energia elétrica. Desce ao coração, ilumina o coração, recebe energia magnética. Desce ao fígado, ilumina o fígado, recebe energia gravitacional. Sobe ao coração, ilumina o coração. Cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro. Expulsamos essa luz pelo nosso crânio e se forma esta enorme nuvem de luz branca sobre a nossa cabeça. E essa luz vai caindo sobre nós em pétalas de luz, em copos de luz, em centelhas de luz, em fagulhas de luz. E elas vão imantando toda a nossa aura, trazendo toda a vibração energética da nossa aura, do nosso campo eletromagnético, para a vibração e a frequência da letra Tzadik e da letra Bet. É esta consciência divina que nós queremos vibrar. Lembrando que o universo não responde a palavras, o universo responde à vibração que estão nas palavras. Mas quando você medita as letras hebraicas, mesmo sem pronunciá-las, você está assimilando esta vibração em você. E conforme você vibra, você se entrelaça quanticamente com a energia respectiva no cosmos. E é por isso que na via descendente nós meditamos para trazer essas energias para nós. Porque são essas energias que vão vibrar na nossa consciência, vão vibrar na nossa mente, vão vibrar nas nossas emoções, vão vibrar nas nossas palavras. E é isso que a gente emite para o cosmos e é isso que a gente vai receber de volta. Tudo é vibração. Por isso que você precisa vigiar o que você deseja, o que você pensa, o que você sente, o que você fala, o que você faz. E quando você alinha isso numa só energia, em uma só frequência, você está unindo o nome de Deus, que é um segredo do Shema Israel. Significa que você está trazendo para você, através da Merkavá, que é o Maguen Davi, meditando as combinações de letras,
As permutações de letras, os nomes de Deus, os hieroglyphs, cada um deles traz uma vibração energética diferente, uma consciência diferente que vai fazer com que o seu campo eletromagnético vibre e reverbere desta vibração. Isso faz com que você automaticamente se entrelace quanticamente com esta energia respectiva do mundo astral, que vai enviar os pacotes de energia que vão se transformar em coisas e eventos físicos na sua vida, de acordo com a vibração que você está. Então, o universo responde aquilo que você é, não o que você deseja, não o que você fala, não o que você pensa, mas aquilo que você é. E na essência, você é vibração. Na essência, você é frequência. Então, quando você aprende a pensar em termos de frequência, em termos de vibração, você já se iniciou na jornada do cabalista, você já está entendendo como as coisas funcionam e como você cria a nossa realidade de maneira consciente. Então, entenda isso, que isso é de fundamental importância. Lembrando que a letra de Saga, que estamos controlando as energias de Aquário, e a letra B, que nós estamos controlando as energias de Saturno, nos conectando somente com a polaridade positiva destas energias. E uma vez que fomos imantados com esta luz, é esta frequência energética que nós estamos agora emanando do cosmos, e é com isso que a gente vai se conectar, e é isso que vai voltar para nós. Então agora nós podemos respirar 3 vezes profundamente. E podemos abrir os olhos. Vadai! 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 Quando você diz Vadai, sinta essa explosão de apreciação, sinta essa explosão de gratidão por você estar tendo acesso a esse conhecimento, de você poder estar fazendo a meditação cabalista, de você estar conseguindo trazer as consciências divinas para dentro de você, para vibrarem dentro de você nesta frequência que só vai trazer coisa boa na sua vida. Então diga Vadai com muita gratidão, com muita apreciação. É para isso que nós falamos a palavra Vadai no final da meditação, ok? Vamos fazer o que agora? Nós vamos fazer as 2 bênçãos e depois nós vamos ouvir o shofar. Então vamos lá. Está aí na tela para você as 2 bênçãos e nós vamos ler aqui. Você vai escanear primeiro da direita para a esquerda. Uma vez que você escaneou da direita para a esquerda, lembrando que os teus olhos são a janela da alma, as letras hebraicas são recipientes de consciência divina, e a tua alma está assimilando tudo que está aí. Não assimilando de maneira consciente, para você entender o que é que significa a frase em português, não é isso que importa. O que importa é que quando você escaneia esta frase, a energia, a vibração de consciência que está em cada letra, isso é lido pelo teu subconsciente. Os teus olhos transportam essa vibração para o teu córtex, que vai transformar isso em imagens dentro de você, e esta vibração, ela vai sair das letras e vai entrar dentro de você. Você está assimilando consciência divina quando você escaneia as palavras em hebraico. Por isso que nós escaneamos o Zohar, é por isso que nós escaneamos os Salmos, é por isso que nós lemos os textos da Torá, porque dentro de cada palavra, de cada letra, existe uma vibração de consciência divina que nós assimilamos, e essa vibração a gente entra em sintonia com elas. E daí é esta vibração que a gente emana para o universo, e o que é que volta para nós? Aquilo que nós estamos emitindo. Então esse é um dos maiores segredos da prosperidade do povo judeu, este conhecimento que eu estou trazendo para vocês aqui e agora, pessoal. Então vamos lá, escaneamos aqui com os olhos, você já entendeu essa kavaná que você tem que colocar, que a tua alma está assimilando, que a vibração que estão nessas letras está reverberando dentro de você, que é esta vibração que vai predominar agora no teu campo eletromagnético. É isso que você deseja, é isso que você tem que ter como intenção. Então vamos lá. Agora nós podemos recitar a bênção. Yah, Haiverut, Sebaot, Elohei Israel, Elohim, Haim, Umeler, Ulam, El Shaddai. Lembrando que é Bará, Ekbará, ou Abracadabra. Conforme falo, eu crio. Então tudo que nós fizemos nas 2 últimas meditações, todo o pacote energético que nós criamos, todo o download das energias que nós trouxemos para a nossa consciência, quando a gente recita a bênção agora, nós estamos emanando para o universo um comando, através da palavra, da manifestação no mundo físico. É como se nós estivéssemos demarcando o território
sobre aquilo que nós queremos que aconteça no mundo físico. E quando nós fizermos a oitiva do shofar, todo esse pacote energético e essas palavras que nós recitamos na bênção, essas palavras vão ser maximizadas em sua frequência, em sua vibração, da frequência do cérebro humano para a frequência dos planetas e das estrelas. Tá claro? Vamos fazer então a segunda bênção. Vamos lá, vamos escanear com os olhos. Agora podemos recitar a bênção. Baruch atah Haivehu Eloheinu melech haolam oseh maaseh bereshit. Vadai! Muito bem, recitamos as duas bênçãos. Agora, a Kavaná que você vai colocar é todo este conhecimento de como desce a energia que nos influencia, que nós queremos direcionar a sua mente pela coluna direita da árvore da vida, que significa se conectar tão somente com a polaridade positiva das energias, para que coisas boas se manifestem na sua vida. E como é que essas coisas se manifestam? A energia que você vibra, a frequência que você emite é esta que sobe para o cosmos e volta para você. Não são palavras, não são desejos, não são intenções. É quando você junta tudo isso num pacote de unidade do nome de Deus, de unidade do tetagrama, que significa a questão da emanação, que é a tua consciência, com a questão dos pensamentos, que é o teu intelecto, com a questão das emoções, que é o nosso mundo emocional, com a questão daquilo que a gente fala, que a gente materializa no mundo físico, e com aquilo que a gente age. Tudo isso precisa estar alinhado. Isto é o tetagrama. E quando a gente faz toda essa meditação, a gente alinha tudo isso, a gente determina quais pontos energéticos a gente quer que a energia transite para que a gente possa se conectar com as energias que a gente quer se conectar, não os pacotes que estão vindo do cosmos aleatório para todas as pessoas. Porque a luz, ela vem para todas as pessoas, só que ela tem duas polaridades, tem polo positivo e polo negativo. E quem elege com que se conecta é cada pessoa. Por isso, cada um é responsável por tudo que acontece na sua vida. Se você não tem o conhecimento de Deus, e você despreza a sabedoria divina, e você vive a sua vida sem analisar, sem vigiar, sem prestar atenção, sem dominar o teu mundo interior, você está emanando uma série de coisas que você nem tem consciência que você está emanando. E você está recebendo tudo isso de volta na sua vida. Então, o que a Kabbalah faz é nos dar a consciência, para que pela observação da nossa consciência, através da sabedoria divina, a gente saiba como nos portar, a gente saiba como observar, a gente saiba eleger o que eu quero observar, para que eu possa, a partir de então, determinar qual vai ser a vibração que eu estou vibrando, qual é a frequência que eu estou vibrando, e é esta frequência que vai determinar o que eu vou receber do universo na minha vida. E aquilo que sobe é o que desce, tá claro, pessoal? Então agora nós vamos ouvir o shofar, e a consciência que você vai colocar é exatamente a gratidão que você tem por você estar aqui hoje no Kabbalah Emet, fazendo essas meditações, a apreciação que você tem da sabedoria divina, e se você tem apreciação da sabedoria divina, você faz de tzedakah. Porque quem diz que está apreciando a sabedoria divina e não faz tzedakah, está enganando a si mesmo. Ok? Por quê? Você não vai receber mérito espiritual se você não faz tzedakah. Você não recebe o auxílio da luz para que essas coisas realmente fluam dentro de você. E quando você não faz tzedakah, você não está compartilhando com o teu próximo. Lembrando que toda tzedakah que é feita aqui do Kabbalah Emet, ela é transformada em tráfego pago para que a gente faça com que os vídeos do Kabbalah Emet alcancem cada vez mais pessoas. Então, cada centavo que você coloca aqui dentro, ele é transformado em anúncios no YouTube, em anúncios no Instagram, exatamente para alcançar mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso à sabedoria divina. E isso é o que mais agrada o Criador. Quando os seus filhos são despertos da escuridão, quando os seus filhos abrem os olhos. E é por isso que o Zohar diz que a maior de todas as tzedakahs é exatamente você abrir os olhos aos cegos, ou seja, é você ensinar a sabedoria divina ao pobre de espírito. E quando você faz a sua tzedakah aqui no Kabbalah Emet, cada centavo que você coloca aqui dentro é transformado em tráfego pago para levar a sabedoria divina para as pessoas, para abrir os olhos dos cegos, para enriquecer o pobre de espírito. Tá claro isso? E o que o shofar vai fazer agora? O shofar vai pegar toda essa intenção, todo esse desejo, todo esse pacote energético que você fez o download, e todo este pacote energético, agora a finalidade dele é uma só dessas consciências divinas, é dar uma ordem a Elohim, é dar uma ordem à mente de Adão Kadmon, é dar uma ordem ao cosmos, a árvore da vida cosmológica, para que o fluxo das energias agora siga
a determinação que nós estamos enviando através das meditações que nós fizemos. Justamente, nós estamos comandando que nós não sejamos influenciados pela polaridade negativa das energias, ou seja, a tua antena agora está vibrando numa frequência positiva. Então a frequência negativa não vai conseguir conectar em você. Então agora você vai mandar isso para o cosmos, para você entrelaçar isso quanticamente e você selar essa conexão de lua nova. E é o chofar que faz isso, porque ele vai pegar todo esse pacote energético mental que nós produzimos e ele vai aumentar sobremaneira a vibração e a frequência deste pacote energético para a vibração e a frequência das estrelas e dos planetas. Mas você já sabe disso, não é mesmo? Então vamos ouvir o chofar. Vadai! Assim seja! Que você tenha um mês de Shevat abençoadíssimo, que você aproveite todo o fluxo positivo da energia de Aquário para você limpar os paradigmas antigos, para você fazer toda a transformação de crenças limitantes que você tem ainda na sua vida, que você inove, porque é um tempo de você projetar, é um tempo de você trazer à tona os teus projetos, decidir o que você quer da sua vida, aquele projeto que estava engavetado, aquele projeto que você está tabelando faz tempo, agora é a hora. Nós temos todo esse impulso da energia de Aquário que faz as coisas expandirem, que faz as coisas prosperarem. Então é este o momento de você semear para o resto do ano os teus projetos, aquilo que você tem que tirar do papel, seja você emagrecer, seja você tirar uma carteira de motorista que você está tabelando, que você tem medo de dirigir, seja você pedir para o seu chefe aquela promoção que já faz tempo que você está buscando, seja a coragem para deixar o emprego que você está e empreender em algo que você sabe que vai te dar muito mais dinheiro. Ou seja, aquilo que a sua alma deseja, aquilo que você busca, aquilo que você deseja, é tempo de inovação. Aquário, expande a tua visão para que você veja novas perspectivas, para que você veja coisas que você não conseguia enxergar anteriormente, para que você veja a vida de uma outra perspectiva e você entenda quem você é, e você entenda como as energias funcionam, e você entenda que você é capaz de pilotar estas energias com a sabedoria divina que a Kabbalah pode te proporcionar, que você pode transformar toda a sua vida e transformar a vida das pessoas à sua volta, que a sabedoria divina, como diz Salomão, é o maior tesouro que alguém pode receber. De tudo que você deve buscar, de tudo que você deve guardar, é o teu coração em primeiro lugar, mas o que você deve buscar acima de todas as coisas é a sabedoria divina, porque a sabedoria divina, ela vale mais do que a prata e do que o ouro. E com a sabedoria divina você adquire as riquezas, porque você vai entender que o dinheiro é uma energia, que você semeia a energia do dinheiro e essa energia cresce, ela retorna para você. Você vai entender que são as energias que você está vibrando, que vai trazer o aporte de energias do universo, que vão se transformar em eventos positivos, em coisas positivas na sua vida, e que você é o instrumento, você é o pentagrama. As energias transitam por você, te dando força de vontade, te dando visão, te dando clareza, te dando poder de execução, te dando visão além do alcance, que é exatamente a energia de Aquário. Então eu desejo para todos vocês que nesse mês de Aquário vocês semeiem tudo de bom para esse ano de 2026, que você compreenda que nós nunca tivemos uma configuração astral nesta geração, quando eu falo nesta geração é na minha geração, tão boa quanto a constelação astral que nós temos agora em 2026. Nós temos aí a influência de Júpiter andando para frente
trazendo expansão, trazendo transformação, trazendo mudança, trazendo força de ação. Isso é maravilhoso. Nós estamos no melhor ano para você semear projetos novos. Nós estamos no melhor ano para você tirar do papel aquilo que você deseja há tanto tempo. A hora é agora. E o que dá o impulso em tudo isso é exatamente agora, este mês de Aquário. Então é hora de semear. Tudo que você semear neste mês vai prosperar muito, não só para o ano de 2026, mas para o próximo ciclo de 9 anos. Então entenda isso. Este ano de 2026, ele é a semente da próxima década. Se você se comportar reativamente durante esse ano, o que você semear durante esse ano vai te influenciar psicologicamente, psiquicamente, vai estar gravado lá dentro do seu subconsciente, te influenciando todos os demais anos daqui para frente desta década. Então, tenha consciência da importância que tem este ano de 2026 na sua vida e da importância que tem este mês de Aquário, que é a semente da semente dos anos. Então, acorda! Visualize os 72 nomes de Deus todos os dias, porque você vai captar essa energia. Isso vai despertar os teus sentidos extrasensoriais para você ter clara percepção da vibração das energias que estão em todas as coisas. Quando você enxerga desta forma, você enxerga com o teu cérebro direito, você enxerga com o teu subconsciente, ou seja, todos esses sentidos extrasensoriais que o homem perdeu lá na queda de Adão. Quando você restaura isso dentro de você, você entende que tudo é vibração, que tudo é energia, e você passa a criar a sua realidade de maneira consciente. Então, tome uma decisão. Mergulhe de cabeça na Kabbalah, mergulhe de cabeça na sabedoria divina, faça o que tem que ser feito, entenda que a Tzedaká livra da morte, entenda o que isso significa, põe em prática, paga para ver, coloca Deus à prova e você vai ver a transformação que você vai ter na sua vida. Então fica aí a dica. Muitas pessoas vão ouvir as minhas palavras, vão aplicar, vão se transformar, vão abrir os seus sensores extrasensoriais para poder enxergar as energias que estão em todas as coisas, mas infelizmente muitas pessoas vão continuar dando volta na montanha, vão continuar perdendo tempo na sua vida, vão continuar com a sua consciência limitada, presa em paradigmas religiosos, presa em crenças limitantes a respeito de Deus, a respeito de si mesmo, a respeito da vida e a respeito de como as coisas funcionam. Infelizmente é assim, mas é por isso que nós divulgamos a Kabbalah, para que pelo menos alguns despertem. E a luz que esses que despertam emanam, vão despertar outros, que vão despertar outros, que vão despertar outros, até que a gente consiga uma massa crítica de pessoas despertas que viabilizem a manifestação de Mashiach. Porque daí ele precisa de nós, ele precisa desse código mínimo de consciências encarnadas, conectadas com a luz divina, para que deem suporte a ele, para que ele possa fazer a correção nele mesmo, e corrigindo ele mesmo, ele corrige toda a humanidade, porque todos nós somos uma centelha de Adão Gadimon. Então, Mashiach é nada mais, nada menos que o Adão original, que se manifesta novamente para corrigir a sua própria consciência. E quando ele corrige a dele, como ele é a origem de todas as coisas, por osmose, por sinergia, ele corrige a alma de toda a humanidade. Então, o mundo não vai acabar, não vai ter terceira guerra mundial. Nós estamos chegando muito próximos da manifestação de Mashiach. A era messiânica, ela já começou. E quanto mais pessoas iluminarem a sua consciência com a Kabbalah, mais a gente apressa tudo isso para que o mundo se torne realmente um lugar maravilhoso de se habitar e de se conviver. Porque o mundo é o que é hoje, porque as pessoas estão cegas espiritualmente em relação às energias que elas estão se conectando. Quando elas despertarem e entenderem que ela conscientemente consegue eleger quais energias ela vai se conectar, elas vão trazer para o mundo físico somente luz, elas vão trazer para o mundo físico somente energias positivas, e o paraíso se instala na Terra novamente. Este é o segredo, esta é a finalidade. É isso que nós temos pela frente. São boas notícias e não más notícias. Então não fique dando ouvido a esses profetas do caos na internet. Vibre você de maneira positiva. Observe você um mundo melhor, e você está contribuindo para que isso aconteça. Saia da manada e venha para aqueles que buscam realmente a espiritualidade, para aqueles que realmente entendem como a realidade é construída, como a realidade é criada, e passe para o lado das pessoas que têm consciência do que estão fazendo, não das que estão sendo manipuladas para gerarem no caos para toda a humanidade. Tá claro isso?
Então, shalom enorme para todos vocês. Tiramos aí 20 dias praticamente de férias, mas estamos retornando agora com todos os vídeos, trazendo para vocês aí na íntegra a profundidade do sódio da Torá, porque o nome deste canal é Kabbalah Emet, receber a verdade divina. Shalom a todos! Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato Baruch atah Adonai Noten HaTorah